Daniel Alves, jogador da seleção brasileira nas últimas Copas, está preso na Espanha, acusado de ter cometido crimes sexuais contra uma mulher em uma boate lá em Barcelona, na Espanha. Além de Daniel, outro jogador, o brasileiro Robinho, também enfrentou acusações dessa natureza e foi condenado lá na Itália a 9 anos de prisão em um julgamento que já ultrapassou a segunda instância. Ele poderá, eventualmente, cumprir essa pena no Brasil. Vamos entender um pouco mais desses dois casos? Agora é uma situação bastante complicada, tá? Apenas para... O pessoal vem cobrar, andou cobrando muito a gente nos chats das lives que eu tive durante a semana com a Sofia, inclusive acho que na semana passada já. Aí a gente falou, não, vamos falar sobre isso, mas eu deixei para falar hoje, sábado, até porque a gente estava esperando ter mais alguns enrolares dessa história. Então, para recapitular um pouco essa situação, aqui eu tenho uma notícia que é lá do dia 6 de janeiro, tá? Só para a gente se inteirar um pouco melhor desse caso. A polícia da Espanha investiga queixa de assédio sexual contra Daniel Alves. O jogador nega. A mulher alega que o caso ocorreu durante uma festa em boate em Barcelona. Alves disse que estava apenas dançando. Na quinta-feira, durante uma entrevista a um programa de TV na Espanha, Daniel Alves alegou que estava apenas dançando sem invadir o espaço de ninguém. Alegou ainda não conhecer a mulher e disse que não ter que perguntar quem está no banheiro quando quer usá-lo. Meio estranha essa defesa, mas depois a gente vai falar sobre o porquê que ele deu essa entrevista nesses termos. A polícia não esclareceu se o suposto assédio teria ocorrido no banheiro. Então ele já se adiantou com essa história de banheiro. Eu estive nesse lugar e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro e não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro? Não sei quem é essa senhorita, nunca vi. Nesses anos todos, nunca invadiu o espaço de ninguém sem autorização, declarou o jogador, que se queixou também dos danos da denúncia à sua família. É muito cara de pau, assim, né? Para começar, né, se colocando, né, tentando inverter, isso é um papel muito importante, tentando inverter e trazer a culpa, né, culpabilizar a vítima. E aí, eu tenho um vídeo que estava circulando lá no Twitter. É um vídeo, ele é em espanhol, uma moça espanhola falando, e ele tá legendado, mas eu acredito que ele vai resumir de forma muito boa, tudo que a gente vai falar na sequência, tá? Só fazer um comentário aqui, Tássio, rapidinho. Gente, esse vídeo ela explica toda a situação. Tem vários gatilhos nesse vídeo que a gente sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que avisar. Então, principalmente para as mulheres que estão no chat, se vocês não viram esse vídeo ainda, ele é um vídeo cheio de gatilhos que podem ser incômodos, porque a história é muito pesada. Então, desculpa, Tássio, te interromper, mas acho que é importante sempre a gente deixar claro. O que você fez é fundamental e foi uma falha minha não ter comentado sobre isso. E aí é o problema, às vezes, que a gente tem lidando com esse tipo de tema, né? Nós, homens, que às vezes não temos, talvez, o conhecimento ou a empatia necessária para compreender o quão grave é esses casos, né? Sim. Então, vamos trazer aqui. Ayer, Dani Alves entró en prisión por violar a una chica en Barcelona. El 30 de diciembre, la chica fue a Sutton, que es una discoteca como pija de Barcelona, con unas amigas. En la discoteca estaban en la zona VIP. Y entonces les vino un camarero y les dijo que alguien las quería invitar en un reservado. Las chicas dijeron que sí. Esa persona era Dani Alves. En el reservado, Dani Alves estaba con otro amigo y esto está grabado por las cámaras de seguridad, como constantemente se iban sobrepasando con ellas, tocándoles, cogiéndole la mano y poniéndola en la pierna. Hay un punto en el que Dani le pide a la chica que la acompañe a un sitio y la chica accede. Cuando se da cuenta que ese sitio era el baño, la chica intenta escapar. Y aquí es cuando empieza la violencia física. Él la retuvo con fuerza y la metió en el baño. A partir de ahí ya no está grabado lo que pasó en el baño, pero hasta ahora todo está grabado. La chica explica que en el baño la agrede sexualmente con violencia. Pasan 15 minutos y Dani Alves sale de ese baño. Cuando la chica sale, se encuentra con una persona de seguridad. Cuando el de seguridad la ve, lo primero que hace es activar el protocolo de agresiones sexuales. No es la chica la que activa el protocolo, es el de seguridad de la discoteca. O sea, yo no sé cómo estaría físicamente para que el de seguridad tuviese cero dudas en activar el protocolo. Y la mandan al Hospital Clínic. En el Hospital Clínic le hacen un informe médico
donde se verifica la agresión sexual. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos las cámaras de seguridad, tenemos la versión de la chica y de las amigas que estaban con ella. Tenemos la versión de la discoteca, de los tíos de seguridad. Y aún así, hay gente que se piensa que esto es mentira. ¿Qué más necesitamos para creer en la versión de esta chica? Que por el mero hecho de que este tío sea famoso, ya lo está haciendo para sacarle el dinero, lo está haciendo por fama. Lo primero que piensan es mentira, se lo está inventando. ¿Cómo de impune se tiene que sentir ese señor para hacer eso en una discoteca, delante de todo el mundo? ¿Qué hubiese pasado si esto llega a suceder en un país sin protocolos? En un país donde las discotecas no están concienciadas con este tema. Y lo más probable es que en un país sin todos estos circuitos, la chica no lo hubiese ni denunciado, porque no hubiese servido para nada. ¿Cuántos actores, cantantes, futbolistas, personajes públicos han hecho esto de forma impune, sin que pase absolutamente nada e sin que tenga um impacto em suas carreiras? O que ela trouxe ali, na hora a gente consegue ligar com o caso da Marina Ferrer no Brasil. Nós não temos protocolo, essas boates, né? E muitas vezes essas boates elas atuam de forma até a mascarar ou colaborar ou esconder esse tipo de agressão, seja porque as pessoas envolvidas às vezes têm prestígio, seja porque as casas noturnas não querem se envolver nesses escândalos para não terem danos à sua imagem. Mas estamos só nós três homens aqui, mas eu acho que quem explicou melhor do que qualquer um de nós poderia explicar toda essa situação foi essa moça, que eu não sei o nome dela, trouxemos aqui das redes sociais, uma explicação que é fundamental. E aí a gente tem uma série de problemas, talvez a gente pudesse ficar o resto do dia aqui falando. O fato é que o Daniel Alves, ele praticou esses crimes e ele saiu do México. Ele saiu da Espanha e foi para o México. Ele estava fora da Espanha. Quando essas informações, esses protocolos chegaram à polícia que tinha conhecimento, mas não tinha vazado, precisava dar um jeito de, talvez, impedir com que nós tivéssemos um novo Robinho, uma nova situação de Robinho, em que essa pessoa se evade do país, e por ser brasileiro nato, isso é uma questão que a gente precisa falar muito bem, o Brasil não extradita brasileiros para outros países, tá? Mas existe uma outra situação que nós vamos falar mais para frente, que é o caso do cumprimento da pena de crimes praticados lá fora, aqui no Brasil. Tá? Quando eles estavam sob essa situação, nós tivemos aqui um trabalho da polícia e da inteligência, que a gente vai ver numa matéria da Record, que também vai resumir bem o que eles fizeram para poder trazer de volta o Daniel Alves para a Espanha e poder prendê-lo. Informações sobre o caso Daniel Alves. Segundo a imprensa espanhola, o jogador foi preso em uma armadilha montada pela polícia. Sônia Blota. De acordo com o jornal espanhol El Correo, diante dos inúmeros indícios do crime, a polícia da Catalunha montou um plano para atrair Daniel Alves para Barcelona e prendê-lo. O jogador tinha voltado para o México, onde jogava. Os policiais então vazaram para a imprensa informações falsas, dando a entender que não havia evidências contra ele. Em seguida, convidaram Daniel Alves para uma reunião informal, apenas para esclarecimentos. Era uma isca. Em Barcelona, o jogador prestou depoimento a uma juíza e, diante dos indícios fortes colhidos contra ele, deixou o prédio preso, sem direito à fiança. Se voltasse para o Brasil, que não tem acordo de extradição com a Espanha, a prisão seria impossível. Daniel Alves é suspeito de estupro e agressão sexual contra uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona, no dia 30 de dezembro. A jovem denunciou o jogador no último dia 4. Daniel Alves havia negado que a conhecia, mas, ao entrar em contradição durante o depoimento à polícia, Alves foi preso. Um vídeo que está sob sigilo mostra que o jogador ficou cerca de 15 minutos no banheiro com a jovem. Outro vídeo, também sob sigilo, foi gravado por um policial que trabalhava na boate com uma câmera no peito. Ele mostra as primeiras declarações da mulher, ainda nervosa e chorando. Segundo a imprensa espanhola, a mulher aparece desesperada, dizendo que está envergonhada e que não deveria ter aceitado o convite para ir ao camarote com as amigas. O vídeo reforça ainda mais a versão de estupro. Daniel Alves está dividindo uma cela de 6 metros quadrados com um preso identificado como Coutinho, um outro brasileiro também acusado de crime sexual. O centro penitenciário 2 fica a cerca de 40 quilômetros de Barcelona.
Pois é, aí nós vimos, é uma questão que a gente pode também passar horas discutindo sobre a forma como a polícia conduziu para fazer essa prisão, se foi ética, se não foi ética, se a imprensa deveria ter participado dessa isca ou não sabemos até que ponto a imprensa sabia ou não, mas o fato é que a polícia quis evitar uma nova situação, como a situação do Robinho, que antes da gente passar aos comentários, eu vou só trazer mais essas informações. O Robinho, ele não pode ser extraditado, mas pode cumprir pena no Brasil. Isso é uma notícia que nós tivemos lá em outubro, e agora, nesse mês de janeiro, depois que o Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça, ele chegou a afirmar isso também, que o Robinho pode cumprir pena no Brasil. Isso acontece por quê? Isso acontece porque a legislação brasileira ela proíbe que brasileiros natos sejam extraditados. Mas nós temos um artigo dentro do Código de Execuções Penais que fala que em casos em que você tem um pedido que é cabível pedido de extradição para cumprimento de uma pena, no caso não seria uma extradição para julgamento, para cumprimento da pena, que é o caso do Robinho, que já foi condenado e teria que cumprir a pena, esse cumprimento da pena pode se dar dentro do Brasil. E aí vai ser uma questão do governo italiano negociar com o governo brasileiro através dos Ministérios da Justiça e depois essa sentença ser homologada pelo STJ. Ou seja, se isso acontecer, existe a possibilidade, e essa possibilidade jurídica, embora tenha até juristas que entendam de forma contrária, mas a grande maioria deles entende que é sim cabível você aplicar essa pena do Robinho no Brasil. E aí nós estamos falando de futebol. Né? É óbvio, nós temos diversos casos. Onde tem homem, vai ter esse problema, né? Mas em ambientes em que você tem uma grande quantidade, ou uma quantidade maior da figura masculina e das figuras masculinas que eu não sei por que nós insistimos em alçar as condições de ídolo, de exemplo, nós temos aí muitos cantores, principalmente dentro do sertanejo, que passam pela mesma situação, e nós temos também muitos jogadores de futebol, muitas personalidades do futebol. Aqui, sobre isso, eu gostaria só de lembrar novamente o texto do Casagrande. Nós já falamos do Casagrande em algumas situações, e o Casagrande comprou uma briga muito grande com jogadores da seleção brasileira, e especialmente em razão da ausência de muitos deles na homenagem ao Rei Pelé. E eles foram muito críticos. E aí o Casagrande fala que quando ele criticou o péssimo comportamento dos pentacampeões lá no Catar, eles se uniram contra o Casagrande para tentar desqualificar as suas opiniões. E ele segue convicto no que ele disse. Bancou e ainda banca o que disse sobre eles. No entanto, esses jogadores eles se calam em relação ao estuprador Robinho, que anda livre pelas praias. E agora novamente se calam sobre o Daniel Alves. Homens casados, muitos com filhas, se omitem e de uma certa forma aceitam a convivência com quem comete esse e outros crimes. E sobre isso, quem seriam essas pessoas? E aí eu vou trazer aqui para vocês um recorte de algumas notícias, de algumas pessoas que não cobrem nem 1% dos casos de jogadores de futebol envolvidos na situação. Mas para vocês verem, por exemplo, nós temos aqui uma manchete da Nike que encerrou o contrato com o Neymar por um suposto caso de abuso sexual. E eu não estou falando daquela armação, daquela modelo aqui no Brasil, que foi amplamente divulgado, teve vídeo e que todo mundo viu que era armação. Nós estamos falando de um outro caso em que a Nike quis instaurar um procedimento para apurar esse suposto caso e o atleta se negou a colaborar com essa investigação. A gente não pode dizer que ele cometeu ou não cometeu, mas essa atitude dele negar com a colaboração fez com que ele tivesse o contrato encerrado. Benzema, que foi eleito o melhor jogador do ano melhor jogador no último ano, né, que quase disputou a Copa, não disputou a Copa pela França, foi detido sob suspeita de chantagem sexual a Valbuena. Polícia, isso lá em 2009, olha só, a polícia tinha prova suficiente para prender Cristiano Ronaldo por abuso sexual. Cuca, um dos técnicos brasileiros hoje que goza de muito prestígio e muitas pessoas até defendem a ida dele para a seleção, tem uma mancha de estupro no currículo. Isso aconteceu isso aconteceu lá nos anos 80, no final dos anos 80, em que ele foi condenado por participar de ato sexual com uma garota de 13 anos. Fato isso que veio à tona, ou voltou à tona depois da situação do Robinho. Então, tem alguma coisa de muito podre, de muito errado. E eu não sei. Aí falta realmente uma coisa, mas eu vou aqui emprestar o conhecimento das mulheres
que são sempre muito fantásticas e como vítimas dessa situação, muitas vezes, elas falam que essa questão do estupro, essa questão da violência sexual não é só uma questão de sexo, não é uma questão sexual. É uma questão de poder, é uma questão de dominação. Porque um cara desses pode ter acesso a prostitutas, garotos de programas, ou outras pessoas que estejam interessadas nele, com uma quantidade, sabe, imensa. Ele, tipo assim, ele não passaria vontade de ter uma relação sexual. E teria, talvez, a possibilidade de escolher com quem fazer. Mas não é sobre isso. É sobre não ouvir, é sobre não aceitar o não. É sobre não ter ali satisfeito o seu desejo egoístico, sabe? Então, isso é muito, mas é muito complicado. E, bom, eu acho que se eu for falar mais alguma coisa, eu volto depois, porque deixa eu passar a palavra aqui primeiro pro Anderson comentar essa situação, Anderson. É uma situação complicada, né? Não é complicada, não. É simples. É o homem sendo o homem na maior parte das vezes. A destruição do mundo está na mão dos homens. Deixa eu só fazer uma correção aí da matéria do Cuca, que eu queria falar um pouco do Cuca também, porque em 1987, para quem não sabe, não acompanha futebol, ele era jogador do Grêmio. E aí ele mais 3 jogadores, um foi o Henrique, que foi zagueiro depois do Corinthians, eles foram pegos em Berna, na Suíça. E olha, a situação é sempre de poder, é isso que as mulheres falam, de eu achar, eu posso o que eu quiser com o corpo da mulher. E ela foi, a moça, junto com o namorado, um amigo, no quarto para pedir uma flama, pedir lá um autógrafo, eles tiram os caras do quarto, puxam ela, 2 seguram, um parece que faz sexo oral e o outro fica olhando ali. E aí o que acontece? Não é que o Cuca não foi punido. Eles foram presos preventivamente, teve lobby governamental para tirar eles de lá, mas depois eles vieram para o Brasil. Como pode ser extraditado, ele passou o tempo e prescreveu. Então ele teve condenação em multa, só que ele voltou para o Brasil. E eu só quero fazer uma correção da matéria do Cuca. Não foi o caso do Robinho que abriu o gatilho, foram as torcedoras do Atlético Mineiro, que quando ele foi para o Atlético Mineiro, falaram, a gente não quer esse cara aqui no Atlético Mineiro. Nós nos sentimos ofendidas. Foi as mulheres que relembraram o caso do Cuca, porque eu vi uma matéria que o caso Daniel Alves foi muito menos divulgado de quando ele foi para a seleção. A polêmica ida do senhor bolsonarista Daniel Alves, que tem uma história mal resolvida e explicada, que o Ministério Público Federal investigou, junto com o Sheik, que também jogou no Corinthians, dele ter recebido mais de 6 milhões de uma fundação, uma ONG, seja lá como queira chamar, que era uma fundação aí que ajudava todo mundo, mas ninguém entendia direito o que chamava ONG de prateleira. Então, a gente sempre, quando puxa o fio dessas pessoas, mas ficando no caso sexual, é lamentável, mas é bom a gente discutir como que a gente dá poder para essa gente. Porque teve alguém no chat que falou, o Ronaldinho era diferente. Que diferente o quê? O cara se for o Ronaldinho Gaúcho, ele foi preso no Paraguai. Só foi solto por uma anistia do presidente Bolsonaro na época, porque ele era tudo conclu. Esses caras, o jogador de futebol, homem, tem os seus problemas, e eu acho que uma das palavras que eu mais gosto é a desconstrução. Eu nasci machista, preconceituoso, vocês nasceram racistas, machistas, mas a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que, igual no carnaval fizeram, não é não, né? Porque todo mundo aqui que já foi para balada sabe que o cara vai lá e puxa o cabelo da menina, a menina não pode nem usar lace, não pode nem usar canicalon, porque senão tira na mão. E aí você vai lá e puxa o cabelo da menina como se ela fosse aquela cena que a gente vê muito, né, em desenho, não sei o quê, que é o homem da caverna puxando a mulher pelo cabelo, entende? E o não é não foi necessário para ter um carnaval mais humanizado nas grandes capitais. Então, o que o Daniel Alves fez, eu acho que esse é o ponto, né? É o poder, eu posso o que eu quiser na hora que eu quiser.
E a discussão que está se trazendo, eu acho parabéns à Espanha, porque o que salvou essa moça da não impunidade foi esse sistema automático. Já foi lá, saiu numa ambulância, já foi. Porque o que acontecia aqui acontece? A mulher sofre agressão, aí demora muito para chegar, às vezes ela é totalmente justificável, ela não quer ir numa delegacia, demora para ir no médico, porque é tudo muito traumático. Imagina, a gente sofre um assalto, igual eu sofri um assalto, eu não quero passar na rua, imagina uma mulher que foi violentada. E aí, só que aí tem a questão, por demorar, o DNA da pessoa acaba saindo, demora, tem tudo. Agora ela já saiu numa ambulância, foi no hospital, e a partir daí já teve. Então foi tudo muito rápido. O Daniel, mentiroso, um safado, é a real, entende? Porque ele falou que não conhecia a moça. Primeira coisa que ele falou que não conhecia a moça. Que é isso, gente? Entende? Vai ser culpado, seja culpado como homem, da mesma forma que ele quis ser homem para violentar, que seja homem para falar assim, eu fiz e eu devo pagar por isso. A gente sabe as construções sociais, mas o que não pode acontecer é fingir que... Porque essa gente é assim, eu sou o poderoso. Agora, quando eu estou fragilizado, e daí eu quero direitos humanos, é igual esses bolsonaristas estão lá, destruir o poder, estava todo mundo tirando o videozinho, destruir os 3 poderes. Agora que está preso, eu quero direitos humanos, eu quero comer macarrão com frango. Eu quero me solidarizar essa família dessa moça, e uma única questão para fechar mesmo aqui, você tem direito de pegar a indenização. É seu direito, isso não vai mudar em nada. Ele tem que pagar pelo crime, mas você tem um direito. Porque eu sei o que você está pensando. Se eu pego o dinheiro, fica parecendo que eu quero dinheiro e se aparecer. Não, você não está se aparecendo, você é vítima, porque esse é o maior problema. É igual quando a gente sofre um racismo, um roubo, a mulher, a gente se põe numa situação, por que eu estava com o vidro aberto? Por que eu andei de saia à noite na rua? Então, desculpa alongar, mas... Fico triste demais, mas o lado, se é positivo que a gente vai dizer isso, é que a gente pode imitar essa lei da Espanha. Rápida, sem muita frescura, tá? É o seguinte, não tem que fazer guarda nova, é só por leis eficazes rápidas. É o seguinte, você tá no rolê, tá na balada, tá no carnaval, onde for, você cometeu ato, a moça já é retirada dali para ser cuidada e automaticamente a câmera já... E eu acho que parabenizar a Espanha pelo que ela fez, mas também não é novidade dado ao histórico do Daniel Alves. Né? A gente viu o histórico, tem envolvimento de pegar dinheiro aí com o governo, foi apoiador de Bolsonaro, então está tudo no script da personalidade dele. Né? Se é inocente, a gente vem aqui também e fala, olha, é inocente, mas a gente não pode vir aqui. E é lamentável não ver os meios de comunicação falando desse caso como deveriam e fazendo esse papel de falo um pouquinho só para não parecer que eu apoio, né? Enfim. O que eu acho impressionante disso que você falou, para mim, a gente tem que... Tem 2 pontos aqui que eu gostaria de falar. Primeiro é isso que você citou, que é o acolhimento. Quando você vê a história, você vê ela saindo fragilizada do banheiro... E você tem um segurança... E ele passando rindo, fingindo que não aconteceu nada. Mas ela saindo do banheiro e quem percebeu que aconteceu alguma coisa foi um segurança. Foi o segurança acolhendo ela e perguntando o que aconteceu, porque ele estava treinado para isso, porque ele sabia que tinha um protocolo para isso, porque o estabelecimento tinha um protocolo para isso. Porque eu gostaria de falar de 2 casos que o Tássio falou. O caso do Cristiano Ronaldo e o caso do Robinho. Esses casos eles foram abafados pelas pessoas que trabalham com esses caras financeiramente. Eles compraram, e aqui eu vou colocar entre aspas, eu vou me estender um pouquinho, eles compraram o silêncio das mulheres. E eles só sabem que eles são impunes, eles só sabem que eles podem fazer isso porque o sistema machista do jeito que é estruturado faz com que as mulheres que sofreram esses assédios tenham certeza de que elas vão perder o processo. Certeza. Então é melhor ficar quieto e pelo menos ganhar uma grana, e aí eu não estou criticando elas, não me entendam errado, mas é melhor isso do que sair sem nada. E aí você fala assim, mas como é certeza?
Porque a gente tem uma história disso. Eu quero trazer um caso aqui, Tássio, que você, o Anderson e o Steph vão lembrar, que é uma história de uma moça que teve um caso com o presidente dos Estados Unidos e que, historicamente, a vida dela foi destruída e na vida dele não aconteceu nada. Zero coisas. Que é a Mônica Lewinsky. Então, estruturalmente, na sociedade, a gente tem homens muito poderosos fazendo o que querem à custa do sofrimento, na maioria das vezes, de minorias e como mulheres. Então, por que o Daniel Alves voltou? Apesar de eu entender o que a polícia fez, ele voltou, Tássio, e você sabe disso muito bem, porque ele tinha uma certeza, que nada ia acontecer com ele. Nada. Ele tinha 100% de certeza da impunidade. Ele não entrou no avião no México achando que ele seria preso na Espanha, porque ele tinha certeza da impunidade, certeza. E, prestem atenção no que eu vou falar, se você acha que se você fosse estuprado, você lutaria pela lei, é porque nós, homens, não temos a menor fucking ideia do que é ser mulher. Não temos a menor fucking ideia. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa, tá? Eu perguntei para ela, você é assediada todos os dias? Ela falou para mim, todos os dias. Aí eu falei para ela, como você aguenta? Ela falou, eu não sei, porque eu, homem, não aguentaria. Então, quem fala que eu lutaria, eu faria isso, eu faria aquilo, eu iria para um lado, eu iria para o outro, não tem a menor ideia do que é ser minoria numa sociedade repressora. Não tem a menor ideia do que é ser preto numa sociedade racista, que todos o são. Não tem a menor ideia do que é ser uma pessoa trans do jeito que as pessoas são. Tem uma amiga minha, grande amiga do meu coração, a Gabi, que estuda comunidades trans dentro da USP. E ela fala, eu vou dizer o que ela fala, que a luta é muito cara. Que era melhor ela ser uma pessoa trans ali no cantinho dela, sem ter que lutar todos os dias pela causa trans. Então, desculpa, gente. Vai lá, Anderson, perdão. Não. Isso é tão... Mas é importante a gente falar disso, gente. Sabe que falam? Olha, esse cara, até que ele é gay, mas ele é legal, ele não dá pinta, sabe? Ele fica ali no cantinho dele, né? Isso, ele não mostra que ele não é afetado, né? Quer dizer, ele não pode ser gay, simplesmente isso. Ele tem que ser aquilo que as pessoas esperam que ele seja. Isso tudo é muito sério, gente. É muito, 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 muito sério tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? E aí eu fico vendo no chat, às vezes, pessoas que estão... Às vezes, isso é muito comum, ficar rivalizando de algum ponto. Peraí, será que foi assim? Eu vou falar uma coisa. Uma vez, é muito comum, esse assunto faz parte disso, só não quero me alongar, mas é que é tanta coisa dentro disso. Eu sou um militante do movimento negro. Eu já li tudo que você pode imaginar. Eu tenho um jornal sobre o movimento negro, blá, blá, blá. No dia que eu sofri racismo, eu parei e chorei. E aí, uma vez conversando com uma amiga minha, ela falou assim, tem muito cara que encoxa a mulher no ônibus, no metrô, e acha que ela está gostando. E daí, uma vez, uma amiga minha falou que quando ela sofreu isso, ela ficou parada e ela não sabia o que fazer. E nesse ponto, do cara que acha que pode tudo, ele achou que ela estava gostando, talvez. Ontem eu vi, coincidentemente, conversando com isso com uma amiga, ela falou que tem uma colega dela, que o cara já ejaculou nela, e ela já acordou num ônibus com o cara beijando a boca dela, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para que a violência, né, o abandono desses homens que abandonam tantas mulheres e ficam mães solos, né, o cara que bate na mulher, enfim, a gente é humano e tem os nossos problemas, lógico que tem nossos problemas, mas temos que ter os limitadores sociais que eles são indispensáveis para a gente defender uma humanidade real, né? Uma humanidade real.
Eu acho que colocar esse peso... E a solidariedade, a gente tem que cobrar também aqui, Tasso, nesse grande total. canal, a solidariedade desse bando de jogador que nem foi no enterro do Rei Pelé, mas que só existia por causa do Rei Pelé, e nem nesse caso a gente não vê uma manobra maciça de jogadores em prol dessa mulher. Por que será? De pagodeiros, de roqueiros, de apresentadores. Gente boa, gente. Ele toca pagode com a gente lá, canta bem. O cara é legal. Ele é o apoio psicológico do time. Ele é tão legal. Assim, eu quero que tudo seja feito dentro do devido processo legal. Eu quero que as coisas sejam apuradas e eu quero que o processo seja apurado sem mácula nesse processo. Direito à defesa, direito ao advogado, todas as leis, tudo certinho. O que eu vou falar é só com base no que temos na imprensa, o que eu me permite falar, até onde eu sei, é que ele mentiu, porque ele já trocou de versão, ou seja, tá mentindo. 3 vezes. Posso falar uma coisa, Tasso? Espera só um pouquinho. Ele só voltou para a Espanha porque, pelo que eu vi, a esposa dele perdeu a mãe. E ele voltou. Então, assim, ele não respeitou nem a própria esposa. Os filhos dele e o luto da esposa, ele estava numa boate, tá? Tendo relações forçadas ou não com outra mulher. É isso que vai se apurar. A gente tem que acreditar, né, que a justiça vai apurar, e eu tô aqui com a maior solidariedade do mundo à vítima, porque a gente tem que parar de colocar em questão toda vez: mas ela não quer dinheiro, mas ela tá ela tá não sei o quê. Então, assim, não é. A gente quer que apure, mas a gente está do lado da mulher nesse caso. Sem dúvida, 100%. Eu vou falar uma coisa, só para ver como que a nossa sociedade precisa se... A gente tem que se reconstruir de forma prática. O goleiro Bruno virou pastor, mano. Sabe o que é ser pastor? É ser uma liderança religiosa que vai ajudar a dar caminho para as pessoas, que vai poder falar experiência, vai poder dar sugestões na vida das pessoas, e vou mais longe, isso porque eu estou sendo tranquilo, porque é a liderança religiosa que literalmente toma conta da vida das famílias. E aí é o Bruno. Daí você chega lá, para você falar os seus problemas, está lá o Bruno. Fala assim: olha, eu só contribuí para o esquartejamento, sumiço de uma mulher, mas eu posso tranquilamente falar com você. Como que uma família deixaria a filha conversar com o pastor Bruno? Isso é uma brincadeira de mau gosto, no mínimo.